Olá, sejam bem-vindos a essa apresentação do Visite Lá, um aplicativo para turistas feitos por Noemi Roberta e Cleifane Aloni. Quais são os problemas que nós observamos para idealizar o Visite Lá? Primeiro, é complicado nós sabermos hoje os pontos turísticos de uma cidade do Brasil e é essa a problemática principal que a gente busca solucionar. É um app relacionado ao Brasil e às cidades do Brasil. O segundo é não saber como chegar em cada um deles. Isso não só de forma direta, né? Como chegar em um ponto turístico de uma cidade. Isso é muito tranquilo de fazer atualmente. Porém, criar uma certa trajetória para a visitação de cada ponto é algo que nós não temos e que é muito raro de se encontrar, a não ser que a gente procure fazer isso por conta própria. Além disso, a gente ainda tem um segundo problema, que é: e se a gente encontrar essa trajetória que faça, no caso, o percurso conectando cada ponto turístico desde a minha localização, como é que eu consigo então entender qual é a minha melhor rota para visitar cada ponto, dada a minha localização atual, né? E as visualizações de custo, como a distância, por exemplo. Então, essas são as problemáticas que o Visite Lá ele busca resolver. E quais são as soluções para isso? A primeira coisa, nós precisamos utilizar o Google Maps, com certeza, né? Hoje é basicamente um dos softwares que mais tem um conjunto aí de pontos turísticos, enfim, né, de gerenciamento de localização no mundo inteiro. Então, nós utilizamos essa API para resgatar os pontos turísticos de uma cidade do Brasil e fornecer detalhes sobre elas, como, por exemplo, o nome, a avaliação do usuário para cada ponto turístico, o horário de funcionamento, fotos e assim por diante. Então, nós utilizamos a API Places do Google Maps. Segundo ponto, para mostrar todas essas rotas possíveis, os percursos possíveis entre cada ponto turístico, dada a localização do usuário também, a partir da localização e ver essa possibilidade, né, esse ramo é onde justamente se aplica o grafo, e nós utilizamos para isso a API do Location também do Google Maps. E para fazer essa melhoria desse grafo, né, para que a gente consiga obter qual é o melhor caminho de visitação para todos os pontos turísticos desde a localização do usuário, nós utilizamos o famoso algoritmo de Dijkstra, que faz basicamente essa solução de visualizar quais são os caminhos possíveis a partir da minha localização inicial e verificar qual é o melhor caminho, né, verificando cada ponto e cada distância. Nesse caso, o nosso grafo ele é ponderado dada a minha distância em quilômetros. O Visite Lá ele é para o Brasil, então é para pessoas que querem conhecer pontos turísticos do Brasil, de cada cidade do país. Ele é para pessoas de fora, com certeza, né? Até porque, como eu falei, ele é para turistas, então qualquer turista pode baixar o app, ele vai estar disponível para Android e para iOS. Ele foi construído para isso, né? Então, por isso que a gente tem aí esse conjunto de paleta de cores, de ícone, de logo, tudo isso associado a essa brasilidade, né? Como vocês podem ver, também tem um Cristo Redentor e, enfim, é para mostrar, né, um pouco dessa identidade do país. E esse foi construído, né? O Visite Lá ele foi construído com o Flutter. O Flutter hoje ele é uma plataforma de framework que basicamente constrói para Android, para iOS, para web, enfim, para infinidades de plataformas, por isso nós dizemos que ele é cross-platform. Além disso, nós utilizamos também as APIs do Google Maps, né, que são diversas, inúmeras APIs, e para isso foi necessário construir um cadastro e resgatar uma chamada chave de API. E esse foi o Visite Lá, essa apresentação. Agora nós vamos ver um pouco na prática como é que funciona então esse aplicativo. Vou aqui inicializar o
meu código e aí vocês vão poder observar de forma ao vivo, né? Que a gente fala de forma síncrona. Então aqui eu vou executar o meu aplicativo e vou apresentando um pouquinho então já do nosso início, que se consiste basicamente em pegar e resgatar a localização do usuário, ou seja, a minha localização. Então para isso ele precisa ter essa permissão de localização e também a permissão de internet. Então a primeira coisa que ele faz é basicamente pegar a localização do usuário para que ele consiga mostrar os pontos turísticos da minha localização, da minha cidade, num raio de 30 km. Então fazendo isso, ele me retorna os pontos turísticos e aqui nós vamos para essa segunda função, Get Tourist Attractions. E essa função é basicamente para fazer uma chamada ao repositório de PlaceNurb, e aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é esse repositório que tem chamada para duas APIs, tá? Então aqui no meu Location Repository nós temos a chamada para a API do Google, que é a Location, mas também nesse caso seria a Geocode, né? Eu coloquei Location aqui para melhor exemplificar. Então aqui ao lado, como eu falei para vocês, faz o resgate dos pontos turísticos. Esses que não tem foto é porque não foram cadastrados, tá? Então, como só são 5, isso é porque é tudo que está cadastrado na API atualmente com relação aos pontos turísticos de Arapiraca. A segunda API foi a Place, né, como eu falei para vocês. E as duas rotas que nós consumimos é basicamente a Place Details, onde a gente busca os detalhes, né, de um ponto, como por exemplo aqui, onde eu tenho uma avaliação, nome, foto e assim por diante, dado um ponto, né? E além disso, para encontrar todos os pontos no raio de 30 km, como eu falei para vocês, aqui é o radius, não sei o que, ele busca então todos os pontos turísticos da minha localização atual. Eu estou usando o pacote Retrofit, por isso que o código está bem resumido, tá? Mas por dentro ele tem bastante, tem muito código encapsulado, tem muita coisa aí dentro, rolando, tá bom? Basicamente isso. Então voltando aqui, quando a gente faz essa busca de todos os pontos turísticos, a gente consegue fazer essa visualização das fotos e etc. E esse aqui o Edit Photo Place View, onde a gente constrói a partir de um Feature Builder cada imagem dessa junto com o seu texto. Seguindo aqui nós temos esse botão Mostrar Rotas, que vai fazer essa trajetória, né, de ligação entre todos os pontos que nós vimos aqui. E aqui essa é a visão mínima, né? Mas se a gente for aqui na visão macro, vocês vão ver que isso aqui vai gerar um grafo, né, que tem várias possibilidades de conexões, desde a localização do usuário até entre os próprios pontos turísticos, tá? Então isso aqui cria uma infinidade de formas de trajetórias, né? E aí é onde o algoritmo de Dijkstra entra, que quando eu clico aqui em mostrar o melhor caminho, então ele cria aqui em amarelo qual é o melhor caminho, sabendo que o peso é a distância nesse caso. Então se a gente for agora para esse algoritmo, é basicamente essa função Dijkstra que faz todo esse cálculo das distâncias. Então a gente tem aqui uma fila de prioridade que ele vai estar comparando o tempo inteiro qual é o vértice que mais está próximo e qual é a melhor forma, né, de chegar a cada ponto, dado a distância, né, de cada um deles. Então não tem muito segredo, é basicamente o algoritmo de Dijkstra normalmente, mas um ponto importante é que inicialmente ele precisa receber a localização atual do usuário, e é esse vertex aqui. O vertex é um objeto de ID, ele tem um ID e tem uma location, que é uma localização de latitude e longitude. Então aqui ele vai receber como parâmetro o ponto inicial do usuário, e é por isso que ele consegue então verificar
qual é o melhor caminho dada a distância do usuário. Então, o que ele vai fazer, essa prioridade vai ser basicamente com relação ao cálculo da distância, né? Porque como a distância do usuário para ele mesmo é 0, então ele vai estar sempre comparando a distância com outras localizações. E aí é onde eu vou mostrar agora como é que ele está fazendo essa criação de arestas, né? Aqui nós temos aqui então esse Generate Mesh, que ele vai criar essa malha de conexões entre os vértices, calculando também a distância entre eles. Esse cálculo aqui é uma função, Calculate Distance Between. Essa função é um cálculo de uma função euclidiana mesmo, de distância entre pontos, né? Então não tem muito segredo também, é basicamente aquela função que calcula, nesse caso, a diferença do ponto final menos o x do ponto inicial, o y também final menos inicial, e a partir disso ele calcula a raiz quadrada do quadrado de cada um deles e me retorna qual é a distância, tá? Então, com base nessa distância que ele vai verificando cada ponto, cada caminho, um entre outro. E assim, ele me retorna, então, um map de vertex e double, sendo que vertex é o meu vértice, e double é a distância. Então, ele vai retornar um map de vértice e distância. E é aqui onde a gente resgata, aqui na página do mapa, onde a gente resgata aqui no gráfico. Deixa eu minimizar essa função. Create Graph. Então aqui, ao criar e gerar essa malha, né? Então aqui a gente retorna essas distâncias, que também vai ser um map de vertex e double, para criar aqui essa linha, que retorna que esse widget, vai criar esse widget aqui a partir das coordenadas de cada vértice, porque elas já estão, nesse caso, ordenadas, né? Desde a localização do usuário, que é a primeira, já que é uma distância 0, até a última localização, que é uma distância, que é a de maior distância, tá? Nesse caso, até o último vértice. E aqui esse setState polylines .add, basicamente adicionando mais uma linha, né, mais uma linha em cima das polylines que eu tenho no meu Google Map atual, tá? Então aqui nós finalizamos essa apresentação, espero que tenham gostado. Foi bastante corrida de fazer, muito complicado, até porque consumir a API do Google em si já é muito complicado, né? Mas foi um enorme exercício, muito produtivo. E eu agradeço aí a minha companhia da Clayphone One, que me ajudou em tudo, tá? É isso, finalizamos aqui.